dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 8 de março de 2021, iniciando a nossa semana, segunda-feira, não é? Acompanhe aí comigo a disciplina de língua portuguesa. Faremos agora a nossa correção lá do nosso livro de português, do dia 5 de março de 2021, página 18. Então vamos lá, no número 6, vocês teriam que escrever 3 situações nas quais usamos a ordem alfabética para organizar informações. A tia até deixou sugestões para vocês naquela aula, porém, vamos às respostas. Lista de chamada, enciclopédia e dicionário. Número 7. Assinale a alternativa certa. Por que a ordem alfabética é usada nos casos acima? Resposta: para encontrar mais rapidamente o que se procura. Número 8. Observe as figuras e escreva o nome dos alimentos em ordem alfabética. Então, ficou assim, observem lá, turma. Banana, iogurte, ovo, pão, picolé, queijo e uva. Continuando, página 19. Número 9. Agora observe as palavras no quadro abaixo e preencha-o adequadamente. Então, vamos ver como ficou. Palavra campo, número de letras, 5 letras, número de fonemas, 4 fonemas. Lembrando que a tia já explicou na aula passada, né, sobre a questão da vogal, né, quando tem acompanhada do M. Então, lembre-se do som, aquele som nasal, né, ele vai ter o som de um único fonema. Canteiro, 8 letras, 7 fonemas. Temperatura, 11 letras, 10 fonemas. Pente, número de letras 5, fonemas 4. Limpeza, 7 letras, 6 fonemas. Pinturas, 8 letras, 7 fonemas. Pombo, 5 letras, 4 fonemas. Ponteiro, 8 letras e 7 fonemas. Bumbo, 5 letras, 4 fonemas. Mundo, 5 letras e 4 fonemas. Façam a correção aí direitinho, tá, turma? Número 10. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, é bem parecido, né, com a coluna que vocês acabaram de preencher lá. Tem que observar quantas letras, quantos fonemas e era para numerar. Então, vamos lá. Número 1, pandeiro. Qual é a quantidade de letras? Lá no final, ó, 8 letras e 7 fonemas, lá que é o número 1. Número 2, a palavra era sempre. Vai estar em 6 letras e 5 fonemas, número 2. 3, sentinela, 9 letras e 8 fonemas. É lá que vocês vão colocar número 3. 4, canto, 5 letras e 4 fonemas, número 4. E o 5 e o último, a palavra era campeão. São 7 letras e 6 fonemas. Então, a numeração ficou 5, 3, 2, 4 e 1. Confiram aí. Continuando, página 20. Atividade 11. Observe as ilustrações e escreva, abaixo de cada uma, o código usado na situação de comunicação. Então, eu falei para vocês na aula passada, né, que era para colocar cor, imagem, língua oral, gesto, língua escrita, observando as imagens. Então, vamos às correções. O primeiro, vocês estão observando aí, é um quadro, né? Aí, no caso, era para colocar imagem. Essa é a resposta. O outro, essa ilustração que vocês estão vendo, representa a língua escrita, que a menina está escrevendo. O outro, gesto. O outro, cor. A outra imagem, língua oral. E a última, língua escrita. Vamos agora para a página 22. Estava lá, número 1. Complete as palavras com é ou i. Higiene, é. Possui, i. Chocolate, é. Espinafre, é. Amaciante, é. Aromatizante, é. Espaguete, é. Pipa, i. Táxi, i. Abacaxi, i. Vacina, i. Quente, é. Sabonete, é. Ilha, i. Iogurte, é. Inteligente, é. Então, observem aí, turminha, que às vezes, né, a vogal E possui som de I, mas se escreve a palavra com E. Observem aí, façam a correção direitinho. Número 2. Encontre o nome das imagens no diagrama. Em seguida, escreva se a letra E, em final de sílaba, tem seu som original
ou se tem o som de I em cada um. Então, lembre-se que a tia falou que o som original é o som do próprio E, né? E às vezes o E está imitando o som do I. Então, observem quais foram as palavras encontradas: sorvete, pente, camelo, saxofone, glacê e dente. O que era para escrever abaixo? Nas palavras pente, dente, saxofone e sorvete, a letra E tem o som de I. Nas demais, a letra E tem seu som original. Número 3 e último. Assinale a alternativa correta. Tínhamos aí 4 opções. A opção certa é a letra C. A letra E, átona, é pronunciada em algumas palavras com som de I. Iremos agora para o nosso conteúdo de hoje em português. Será tirinha, né? Encontra-se no livro de vocês, da página 23 à página 25. Não esqueçam de colocar a data, 8 de março de 2021, ok, turma? Então vamos lá, vamos ver o que é tirinha, né? Tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais, ou não, pode ser outro tema também, tá? Esse tipo de texto é humorístico e publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, porém bem mais curtas, tá, turminha? Então, de uma forma resumida, tirinha isso. Uma história em quadrinhos, porém curta. Vamos agora ao exemplo que tem no livro de vocês, né, de tirinha, e a tia também destacou no slide. Então, acompanhe aí. O que você está fazendo aí no espelho? Ensaiando para o teste para a peça da escola. E para que papel você vai se candidatar? Ah, é um papel importante, dramático, que vai levar o público às lágrimas no último ato. Como você vai levar alguém às lágrimas em uma peça de nome Nutrição para a Vida? Simples, eu sou a cebola. Então, vocês puderam perceber, turminha, que nessa tirinha, né, em destaque aí no slide, no livro de vocês, né, já dá para perceber que é uma história em quadrinhos curta, como a tia já falou, e tem o tom humorístico, né, algo que faz a pessoa rir, algo engraçado. Vamos agora ao vocabulário, as palavras que apareceram, né, nessa tirinha e qual é o seu significado. Ato significa cada uma das partes em que se divide uma peça de teatro. Dramático, que comove. Nutrição, fonte de sustento, alimento. Papel, parte que cada ator ou atriz representa no teatro. Peça, representação teatral. Vamos agora para a página 24, onde tem atividade relacionada, né, à tirinha. Número 1. Sublinhe a alternativa verdadeira em relação ao significado da palavra ato no texto. Então, lembre-se que a tia destacou para vocês, no slide tem no livro também o vocabulário, né? Será necessário para a realização dessas atividades. Então, vocês têm aí 4 opções. Vocês vão ter que sublinhar só a alternativa verdadeira, né? Mostrando realmente o significado da palavra ato no texto, tá? Significa que, na hora da apresentação da peça, todos irão chorar, opção A. Opção B, significa que a mãe do menino vai emocionar-se quando o vê no palco. Ou letra C, significa que, na última parte da apresentação, todo mundo vai chorar. Ou letra D, significa que o menino tem que se representar perfeitamente o papel. Então, marquem só uma opção, tá? Voltem lá no texto para ver o significado. Número 2. Substitua o significado pela palavra correspondente. Então, voltando, olhem lá no vocabulário. Letra A. Esta é uma situação que comove. Então, vocês vão procurar lá o significado de comove, vão repetir toda a frase e vão substituir a palavra correspondente a comove, tá? Letra B. João vai fazer a parte de Pedro na peça. A palavrinha que vocês terão que substituir é a palavra parte. Letra C. João vai participar da representação teatral. Então, vocês terão que repetir a frase e substituir a palavra representação teatral. Número 3. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1. Papel. Número 2. Ato. Número 3. Nutrição. E número 4.
dramático. Agora, ao lado, vamos às frases, né, para ver qual é que vai se corresponder. Primeira frase: cada uma das partes em que se divide uma peça de teatro. Aí vocês vão olhar a numeração ali e vão colocar o número certo. Isso aí se refere a papel, ato, nutrição ou dramático. Está lá no vocabulário, não esqueça. Segunda frase: parte que cada ator ou atriz representa no teatro. Terceira frase: fonte de sustento, alimento. E a última frase: que comove. Então, faço a relação aí corretamente, tá, turminha? Sigam os números corretos. Página 25, trabalhando o texto. Número 1. Marque com X qual vegetal será representado pelo menino na peça teatral. Será tomate, cenoura ou cebola. Então, dentro do círculo, vocês vão marcar o X no vegetal correspondente, tá? Número 2. Em sua opinião, o menino disse que o papel dele levaria todo mundo às lágrimas, porque era um papel que emocionaria ou porque, quando corta o vegetal representado por ele. Geralmente, as pessoas choram. Justifique a sua resposta. Então, aí é pessoal, tá? Vocês vão colocar que realmente o papel iria emocionar ou é porque quando corta o vegetal a pessoa vai chorar. Então, é pessoal, tá, turma? Número 3. Explique por que a mãe do menino não conseguia entender como o personagem dele emocionaria as pessoas a ponto de levá-las às lágrimas. Número 4. As tirinhas são gêneros humorísticos. Você consegue perceber essa característica na tirinha que você leu? Cite um quadrinho em que você consegue percebê-la. Então, vocês vão colocar primeiro sim ou não, né? E depois colocar o quadrinho aí que representa que é um gênero humorístico, né? Algo engraçado, algo que faz rir. Nosso próximo assunto agora será sílaba, né? Encontra-se nas páginas 26 a 31, aí no livro de vocês. Então, lembre-se que nós já estudamos esse conteúdo e vamos estar revendo. Acompanhe aí no livro. No livro de vocês tem um trecho da música O Rato, né? E ao ler esse texto, vocês vão observar que por isso que a tia destacou no slide, também tem em destaque no livro, algumas palavras que apareceram, né, nesse texto da música. Então vamos observar lá. Leia as palavras do quadro abaixo, respeitando o ritmo proposto. Então, que ritmo é esse, turma? Quando nós vamos, né, falar uma palavra, nós falamos pausadamente cada sílaba. Então, vamos lá. Primeira palavra em destaque: todo. Segunda palavra: escuro. A outra palavra: assustar. E a última palavra: malandros. Cada grupo fonético que compõe a palavra, quando dito separadamente, torna a comunicação clara. As palavras acima foram pronunciadas por sílabas. Então, todas as vezes, né, que nós falamos pausadamente, fica muito mais fácil de identificar as sílabas que formam aquela palavra, não é? Quando eu falo todo, eu posso observar aí que eu pronunciei primeiro uma sílaba, depois outra. Essa palavra é formada por duas sílabas. Então, fica mais claro para a gente chegar à quantidade de sílabas que formam essa palavra, tá ok? Vamos relembrar agora o que é sílaba. Sílaba é cada grupo fonético que forma uma palavra, pronunciado a cada emissão da voz. Em nossa língua, não existe formação silábica sem que haja uma vogal, que pode ou não estar acompanhada por uma semivogal ou uma consoante. Iremos agora relembrar sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, vamos recordar. Monossílabas possuem apenas uma sílaba. A tia destacou alguns exemplos no slide para vocês, porém no livro de vocês existem outros exemplos, tá? No slide a tia destacou aí, ó, fé, mãe, pai. Esses 3 exemplos são palavras monossílabas, formadas apenas por uma sílaba.
Dissílabas possuem 2 sílabas. Exemplos: casa, café, doutor. Observaram aí? Outro exemplo agora. Palavras trissílabas possuem 3 sílabas. Exemplo: Salvador, cinema, casaco. Então, agora vamos para o outro exemplo. Polissílabas possuem 4 ou mais sílabas. Exemplo: disciplina, hipopótamo, literatura. Então, observaram? Na hora que separa as sílabas, a pessoa fica, né, de uma forma mais clara para contar, né, o número de sílabas e poder classificar. Sobre a intensidade na emissão das palavras, perceba que uma das sílabas será mais intensa que as demais. Esta chamamos de sílaba tônica. Então, lembre-se que a tia já explicou para vocês, né, que a sílaba tônica, a questão da intensidade, é quando ela tem o som mais forte numa palavra. Ela existe independente de ter o acento gráfico, estar na palavra ou não. As demais sílabas, faladas com menor intensidade, nós chamamos de sílabas átonas, tá? Então, vamos lá. Então, de acordo com a sílaba tônica, nós temos a classificação. Vamos lá? Classificação das palavras quanto ao acento tônico. Oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Então, a tia destacou também exemplo para vocês aí no slide, que não é o mesmo do livro. No livro tem outros exemplos, tá bom? Então, aí, coração, São Tomé. Observe que coração, qual é a sílaba tônica? São, né? Então, é a última. E São Tomé, mé, é a última também. Então, quando é a última, nós classificamos como oxítona. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, observe os exemplos que a tia destacou no slide. Cadeira, linha e régua. Então, observe, na palavra cadeira, qual é a sílaba tônica? Dei, né? Então, é a penúltima. Linha é o li, penúltima. E régua, ré, penúltima. Sendo penúltima, é considerada paroxítona, tá? Proparoxítonas agora, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, observem os exemplos. Ibérica e América. Na palavra América, qual é a sílaba tônica? Mé. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Na palavra ibérica, é o bé. Também não é a última, nem a penúltima, é a antepenúltima. Portanto, proparoxítonas. Ficou entendido? No livro de vocês, na página 28, tem exemplos, né? Falando sobre monossílabos tônicos e átonos, que a tia já explicou para vocês, né? Tônicos têm a pronúncia com mais intensidade, né? Mais forte, e átonos têm a pronúncia com menor intensidade. Dissemos fracos, tá? E também tem exemplos de dígrafos, palavras aí mostrando a separação, tá ok? Então, basta vocês darem uma olhadinha, que vocês já estudaram esse conteúdo. Agora, vamos às atividades na página 29. Número 1. Separe as sílabas das palavras abaixo. Em seguida, escreva-as no quadro em ordem alfabética. Então, todas as palavrinhas que estão aí, turminha, nessa tabela, vocês vão falar pausadamente para separar as sílabas primeiro, tá? Depois vocês vão ver o número do 1 ao 12. Vocês terão que colocar essas palavras na ordem alfabética. As palavras são pugilista, pétala, ampulheta, decepcionante, pontilhado, ordem, açougueiro, café, quilométrico, antídoto, estratosfera, plataforma. Ok? Ficou entendido? Após separar as sílabas, ordem alfabética. Número 2. Escreva 5 palavras classificadas de acordo com a quantidade de sílabas. Letra A, palavras monossílabas. Letra B, palavras dissílabas. Letra C, palavras trissílabas. E letra D, palavras polissílabas. Então, lembre-se aí, tá? São 5 palavras de cada. Vocês poderão usar exemplos do próprio livro, do slide ou
colocar em outras palavras, tá? Iremos agora para a atividade da página 30, atividade número 3. As palavras ilegalidade, abominável, suposição e medonho têm, respectivamente, o mesmo número de sílabas que as palavras. Então, observem aí, vocês têm 4, opções. Vocês terão que marcar uma, tá? A opção correta tem que ter a mesma quantidade de sílabas na ordem das palavras em destaque. Então, as palavras em destaque, vocês vão observar lá, ó. Ilegalidade, vocês vão contar quantas sílabas tem ilegalidade. Então, quando vocês forem marcar aí a opção, já tem que ter a palavrinha que aparecer a mesma quantidade de sílabas de ilegalidade. A segunda palavra tem que ter a mesma quantidade de sílabas da palavra abominável. A outra palavra, a mesma quantidade de sílabas da palavra suposição. E, por último, a mesma quantidade de sílabas da palavra medonho. Ficou entendido? Então, vocês têm aí A, malevolência, navegação, abolição e dicionário. B, esteticista, impressora, previsível e transtorno. C, arbitrariedade, fosfórico, visibilidade e caixote. D, ancestralidade, espetáculo, validade e respostas. Então, façam com atenção. A número 4. Leia o texto do quadro para responder à questão. Então, tem um texto aí, turminha, dentro desse quadrinho, chamado Um Balão no Espaço. Vocês irão ler com atenção e irão responder as perguntas abaixo de acordo com esse texto. Letra A. Retire do texto os monossílabos átonos. Átonos são o quê? Aqueles que têm menor intensidade, né? E é para retirar do texto. Letra B. Existem monossílabos tônicos? Quais são? Tônicos são aqueles pronunciados com maior intensidade. Também é do texto. Letra C. Que palavras são proparoxítonas? Então, vocês vão procurar aí no texto quais são as proparoxítonas que apareceram e vão copiar. D. Circule de azul 3 palavras oxítonas e de roxo 3 paroxítonas. Então, vocês vão pegar essas duas cores aí pedidas e vão estar sublinhando no texto, tá bom? Número 5. Destaque a sílaba tônica nas palavras abaixo. Então, nesse retângulo, tem diversas palavras. Onde está a sílaba tônica, vocês vão destacar. Poderão o quê? Circular, sublinhar, tá ok? Então, observem bem as palavrinhas. Vamos agora dar sequência na atividade da página 31. Agora, escreva no quadro abaixo a classificação de cada palavra de acordo com sua tonicidade. Então, observem lá, tá? As oxítonas, vocês vão copiar no primeiro quadrinho, as paroxítonas no quadrinho do meio e as proparoxítonas nesse último aí. Então, observe que palavras são essas aí do quadro número 5, tá bom? Número 6. Selecione 2 palavras da questão anterior e forme frases com elas. Então, vocês vão destacar aí 2 palavras apenas aí do número 5 e formar frase, tá, pessoal? Número 7. Pesquise palavras que completem adequadamente as frases abaixo. Letra A. Tracinho é um monossílabo tônico. Então, vocês irão colocar uma palavra que seja o monossílabo tônico e vão colocar aí, tá? Não é necessário tirar do livro, mas poderão estar também pesquisando no livro. Letra B. Tracinho é uma palavra proparoxítona e polissílaba. C. A palavra tracinho é trissílaba e paroxítona. D. As palavras tracinho são trissílabas e oxítonas. Então, observe que na letra D precisa de 2 palavras, que elas terão que ser trissílabas e oxítonas. Letra E. Tracinho é paroxítona e tem 5 sílabas. Número 8. Considere as palavras do quadro e responda às questões. As palavras são república, termômetro, espátula e célula. A. Sobre a posição da sílaba tônica, qual a classificação? Então, vocês vão observar onde está a sílaba tônica dessas palavras e vão classificar aí. Vai escrever se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Letra B.
O que essas palavras têm em comum, além da sua classificação? Então, observem aí o que aparece de comum, que aparece em uma e nas outras também, tá ok?